E aí pessoal, meu nome é Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje eu vou falar de uma nova novidade do PHP 8, que é a RFC de Attributes. Então, na pegada de trazer novidades do PHP 8 para esse canal, hoje eu vou falar um pouquinho de uma nova RFC, que é a RFC de Attributes, as famosas Annotations. Então, se você está curtindo as novidades do PHP 8 e quer que eu continue trazendo elas para você, não esquece de deixar o curtir, se inscrever no canal, ativar no sininho e também comenta pedindo outras novidades. Fala para mim qual você quer que eu traga nos próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com alguém, faz tudo que o youtuber pede e vamos finalmente dar uma olhada nessa RFC. Eu já tenho falado sobre RFCs do PHP 8 há um tempo, inclusive eu tenho uma playlist que eu vou deixar nesse cardzinho aqui e lá no primeiro vídeo eu explico como que eu estou fazendo para rodar o PHP 8 numa imagem do Docker, etc. Mas então, continuando, vamos falar dessa RFC de Attribute. Só que antes de falar de uma RFC específica, dá uma olhada aqui na minha tela. Quando eu venho no que já foi implementado, no que está aceito do PHP 8, e pesquiso por Attribute, repara que eu tenho aqui embaixo, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4 RFCs. Então, isso é uma briga grande, tem uma discussão grande em cima disso, mas vamos entender o que aconteceu relacionado a essa funcionalidade. Primeiro, vamos ver a primeira RFC, a RFC que originou essa funcionalidade, que é a RFC de Attributes. Então, show de bola, a gente tem uma RFC que vai implementar meta-informações, ou seja, adicionar atributos a algum dado do nosso código, seja uma classe, uma propriedade, um método, uma função, etc. Isso basicamente é como se fosse o que a gente já conhece como annotations no Java, attributes em C#, tem em Rust aqueles decorators do JavaScript, ou seja, alguma informação a mais que eu consigo colocar em atributos, em métodos, em classes, etc. As famosas annotations que todo mundo conhece por esse nome, beleza? E, inclusive no PHP a gente usa aquele comentário feioso, para conseguir atingir esse objetivo. E justamente pelo fato da gente utilizar comentário para atingir esse objetivo, que essa RFC surgiu. Só que quando ela surgiu, ótima RFC na minha opinião, surgiu com uma polêmicazinha, que é a parte da sintaxe. O que acontece? Se você conhece, por exemplo, Java, você sabe que é utilizando arroba para criar uma annotation, JavaScript também. Só que arroba no PHP já tem um significado de supressão de erro. Se você não sabe o que é isso e quiser que eu comente, é só botar aqui no comentário que eu faço um vídeo sobre isso. Mas basicamente, essa sintaxe já existe, de colocar um arroba na frente de alguma coisa. Então essa sintaxe traria problema para implementar. Então o dono dessa RFC, o Benjamin, ele decidiu colocar essa sintaxe aqui. Sinal de menor, sinal de menor, sinal de maior, sinal de maior. E dessa forma eu adicionaria atributos ao controle do meu código. Sejam funções, classes, constantes, propriedades, métodos e parâmetros. Então, dessa forma, a gente adicionaria atributos, meta-informações, dados a mais. Mas beleza, ok, a RFC é interessante, inclusive, se a gente dá uma olhada aqui, está implementada. Só que aí começaram algumas modificações. A primeira RFC para modificar essa foi a de Attribute Amendments, ou melhorias, modificações da RFC de atributos. Show de bola, também é uma RFC interessante, que traz alguns detalhes. Por exemplo, para eu criar um atributo em si, algo que possa ser utilizada aqui como atributo, eu precisava colocar um atributo chamado PHP Attribute nessa classe. Vou te mostrar como isso é feito na prática. Com essa mudança, isso foi renomeado só para Attribute. Beleza, ok, interessante. A gente, ao invés de precisar colocar dois atributos ou quantos atributos forem separados, agora a gente poderia agrupar esses atributos. Então vieram algumas modificações interessantes. Então até aqui tudo bem, fez sentido essa RFC. E agora começou a maior complexidade. A primeira RFC de mudança na sintaxe. Porque o que acontece? A galera não curtiu muito essa sintaxe aqui. Eles não gostaram, porque tem muitos caracteres para digitar. Então, existiam duas propostas iniciais. Uma de arroba, arroba, e outra nessa sintaxe aqui, que se parece com o que o Rust tem. Talvez você já conheça. Enfim, aconteceu a votação e foi implementada essa nova sintaxe aqui. Então isso está funcionando com a versão que eu tenho instalado no PHP, essa sintaxe de arroba, arroba. Só que, mais recentemente,
no dia 4 de agosto, surgiu essa nova RFC para modificar de novo essa sintaxe. E no final, aparentemente essa RFC foi aceita e, pelo que eu entendi, essa nova sintaxe aqui foi aceita. Então essa sintaxe é a que vai vir para o PHP na versão final, só que na versão que eu tenho aqui na minha máquina é essa que está habilitada, que está implementada. Então vamos dar uma olhada, já falei pra caramba, vamos ver esse tal de attributes aqui, né? Criei um arquivo vazio e eu vou criar uma classe. Talvez você já conheça o Doctrine, onde você cria uma entidade e lá você tem uma propriedade qualquer, e nessa propriedade você informa para o Doctrine que ela é uma coluna, que tem um tipo, por exemplo, que é uma string, que tem um tamanho, que eu sempre escrevo errado. Então você consegue passar uma informação do Doctrine, certo? Que inclusive o Doctrine sabe que isso aqui é uma classe do próprio Doctrine, etc. E passar informações para essa informação a mais. Então o que acontece? A gente precisa, hoje em dia no PHP, usar comentários. Com a versão 8 do PHP, a gente não vai precisar de um comentário, a gente vai ter os attributes, que fazem parte da linguagem em si. E quais vantagens isso traz? Primeiro, poxa, ninguém vai se preocupar de escrever um comentário sem um asterisco a mais, de alguém vir aqui e não saber que só uma anotação ia apagar o comentário. Então a gente começa a ter vantagens desse tipo, e por fazer parte do código, isso aqui pode ser interpretado, cacheado e validado pelo próprio PHP, sem precisar de uma biblioteca externa. Então a gente tem muitas vantagens. Só que eu não vou criar essa column, eu vou criar um atributo meu, chamado atributo. Então sempre que eu tenho algum atributo, ele precisa existir, isso é óbvio. Eu não posso sair adicionando qualquer coisa aqui, eu preciso ter esse atributo existente. E detalhezinho importante, o PHP Storm está acusando um erro aqui porque ele ainda não conhece essa sintaxe, isso é algo que vai chegar no PHP 8, beleza? Mas continuando, eu preciso criar algo que represente esse atributo. Então eu vou criar uma classe para isso. Uma classe chamada atributo. E como que eu identifico que essa classe aqui pode ser utilizada como um atributo? Através do atributo attribute. Então isso aqui está no namespace padrão do PHP. Se eu tivesse aqui dentro de algum namespace, eu precisaria importar ele, beleza? Mas como eu estou no namespace padrão mesmo, fazendo tudo dentro de um arquivo só, vida que segue, vamos continuar. Agora, como que eu faço para recuperar esse atributo e manipular, fazer alguma coisa com ele? Como que o Doctrine faria? E aqui entra um trabalhinho de metaprogramação com Reflection. Então se você não sabe o que é metaprogramação, Reflection, eu vou deixar um cardzinho aqui de um vídeo que eu lancei recentemente falando especificamente sobre isso. Então assiste lá e depois volta para você entender o que eu estou fazendo. Basicamente, eu preciso inspecionar essa classe para ver o que ela tem de atributos para a gente, né? Então vamos lá, preciso de um Reflection Class. Um novo Reflection Class dessa entidade. Então começamos, só que como eu vou ler atributos das propriedades, eu só vou pegar as propriedades. E eu sei que meu atributo está nessa aqui, então não vou pegar todas, vou pegar direto só essa propriedade. Então da minha Reflection Class, eu pego o getProperty chamada propriedade. Perfeito, tenho a minha propriedade. E agora, deixa eu voltar lá para a RFC. Na RFC original, a gente tem toda uma nova API de Reflection. Então aqui, por exemplo, em Reflection Property, a gente tem um novo método chamado getAttributes, que retorna todos os atributos que existam nessa propriedade. Então vamos lá, eu obviamente posso filtrar, por exemplo, eu quero pegar só os atributos com esse nome, mas vamos pegar todos por enquanto. Então, para todos os getAttributes dessa propriedade, o que eu vou fazer? Vou fazer um vardump aqui nesse attribute, beleza? Porque eu quero saber o que é isso, o que tem aqui. Então, quando eu executo, vamos ver se eu não dei nenhuma bobeira, eu tenho um Reflection Attribute. Ótimo! Então, quando eu dou uma olhada aqui, eu sei que essa nova classe Reflection Attribute, que também vem junto com essa RFC, fornece alguns métodos pra gente, como getName, ou seja, eu consigo pegar o nome desse atributo, o getArguments, que a gente já vai ver para que serve, e um newInstance, ou seja, eu consigo instanciar uma classe desse atributo, ou seja, eu posso instanciar um objeto do tipo atributo. Então vamos fazer isso, vou chamar esse newInstance. Então com isso eu tenho aqui uma instância da minha classe atributo. Perfeito, eu tenho um objeto do tipo atributo. Então repara como isso facilita a vida do Doctrine. Antigamente o Doctrine precisava, hoje em dia na verdade, né, ele precisa de um componente que limpa todo esse comentário aqui, que faz a limpeza dos comentários, tira esse asterisco, leva em consideração quebra de linha. Agora isso facilita muito a vida da implementação disso,
além de permitir, como eu já falei, que o PHP leia para ver se esse atributo realmente existe, etc. Então, as vantagens são muitas. Mas, continuando, eu posso, da mesma forma como eu poderia para o Doctrine passar aqui um column com parâmetros, name, etc., eu posso passar também parâmetros para um atributo. Então, por exemplo, imagina que eu queira passar um número para esse atributo, 42, que é a resposta para tudo. O que eu vou fazer? Esse atributo ele vai ser passado automaticamente para o construtor da minha classe de atributo. Então, eu posso receber esse valor aqui e fazer o que eu quiser com ele. Armazenar uma variável, exibir uma mensagem. Então, recebendo valor, que é esse valor aqui. Inclusive, eu vou quebrar a linha. Então, o que acontece? Agora, quando eu chamar esse new instance, o PHP sabe verificar que tem um atributo, que tem um valor novo aqui, um parâmetro para esse atributo, e vai passar esse parâmetro para o construtor da classe do atributo. Então, com isso, quando eu executo, eu devo ver recebendo o valor 42. Então, com isso, a gente tem uma baita facilidade na hora de gerenciar esse tipo de informação. Vinícius, que diferença isso vai fazer na minha vida de programador que não cria componentes, que não tá nem aí para criar componentes de framework, de Doctrine? A gente passa a poder criar atributos e anotações de forma muito mais simples, mas a gente passa a utilizar um recurso nativo da linguagem. Se você utiliza Symfony, por exemplo, você sabe que a gente pode definir uma rota utilizando as annotations, os docblocks. Então a gente vai poder passar a utilizar atributos do PHP 8. Então agora o próprio PHP vai verificar se a gente está utilizando a classe de rota correta, se verificações que a gente pode colocar lá estão corretas. Então a gente ganha muita robustez e acaba ganhando um pouquinho de performance. Por quê? O comentário não é cacheado pelo motor do PHP, não é compilado pelo motor do PHP, então lá no fundo talvez a gente até tenha um pouco de ganho de performance. Então, como eu mostrei para vocês, foi maior rolê essa RFC, tem bastante mudança que aconteceu. Se eu não me engano, no final das contas, a sintaxe que vai vingar é essa aqui, parecida com o Rust. Então, na prática, esse exemplo todo ficaria mais ou menos assim, com hashtag na frente, com hashtag na frente. Então, basicamente, ficaria assim o nosso código. Como eu falei, na versão que eu tenho compilado aqui com o Docker na minha máquina, ainda está aquela versão antiga, mas, pelo que eu entendi das RFCs, é assim que a gente vai ver quando o PHP 8 chegar, finalmente for lançado. Beleza? Então, de novo, te peço para você deixar um curtir se você gostou desse vídeo, comenta pedindo novas funcionalidades, tirando dúvidas, por que não, e me falando o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, faz tudo o que o YouTuber costuma pedir e te espero em outros vídeos aqui no canal.